Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição 112 do Café com Política. Tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada comigo, o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia à nossa grande audiência. Também hoje aqui conosco, substituindo o Kleber Santos, o André Fleury. Bem-vindo, Fleury. Bom dia, Café, bom dia a todos os ouvintes da 96. No comando aqui da mesa de operação e também participando conosco, Lorena Fagundes. Bom dia, Lorena. Bom dia, Café, um bom dia a todos. E a nossa convidada de hoje é a prefeita municipal de Bauru, Sueli Rosim. Bom dia, Sueli. Bem-vinda ao Café com Política. Bom dia, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Muito bem, vamos aí durante essa hora falar, das questões envolvendo aqui a política local. Começando com a questão política, Sueli, houve um anúncio do PL agora que vai compor, na chapa do Dr. Raul como vice a Graziela Galvão. E esse movimento do PL, acabou não tendo êxito aqui em Bauru, porque a informação que nós temos é que você tentou trazer aí o comando do PL para nível local. Isso acabou te distanciando do capitão Augusto. Efetivamente isso aconteceu? Se aconteceu, tem algum tipo de arrependimento de não ter o PL na sua composição? Eu acho que até um bom momento para a gente esclarecer. Nunca houve, em hipótese alguma, procura minha ao PL por cima. Pelo contrário, antes de me filiar ao PSD, eu estive em Brasília, na companhia, inclusive, do coronel, da Dani Alonso na época, e nós tivemos uma conversa e já externei meu desejo de eventualmente ir para a reeleição e que não fazia sentido para mim estar sem o PL, que naquela época eu estava no PSC ainda, dependia de uma conversa com o Gilberto Nascimento, mas que a gente construísse algo. E ali, naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje, inclusive estava acompanhada, o capitão Augusto comentou que tinha interesse em sair candidato, e que candidato a prefeito, e que eventualmente uma ida minha precisaria passar por uma conversa maior com o partido, no sentido de entender se meu nome seria a figura a uma reeleição. Então, de certa forma, não foi aquela conversa super tranquila, no sentido, até porque fui ao gabinete dele para a gente poder conversar, mas ali eu já percebi que existia, de certa forma, uma resistência, diferentemente do que eu tive no PSD, em que eu recebi um convite de portas abertas para participar. Com o núcleo do Bolsonaro, quando nós conversamos, eu também deixei claro que, logicamente, que por toda a história e toda a trajetória, seria para mim importante ou estar no PL ou ter no PL no nosso grupo. Mas a resistência foi mais da parte deles, de fato, do que minha. Se chegou até o capitão Augusto qualquer questionamento ou dúvida que eu tenha, pelo contrário, lá atrás, quando o Bolsonaro se filiou ao PL, o próprio Valdemar, numa reunião em Brasília, me fez oficialmente convite para vir para o PL. Nessa ocasião, encontrei o capitão Augusto nos corredores da sede do partido em Brasília e nós... Acho que faz parte democraticamente de escolher, de não querer se posicionar. É absolutamente natural. O capitão Augusto tem uma carreira consolidada, a Dani Alonso também tem uma carreira consolidada, e é natural que eles tenham, que fique no ar isso. Mas em hipótese alguma, em nenhum momento, houve do meu interesse de tirar o PL por cima, até porque eu acho que ele é uma figura consolidada do partido, A declaração então, foi dele aqui no Café com Política. Me causou bastante estranheza quando chegou essa informação de que eu teria tentado pegar o PL por cima. Não houve nenhuma ligação minha ao Valdemar solicitando o PL, não houve intervenção minha com o próprio Bolsonaro para tomar o comando do PL, não houve conversa minha com nenhuma testa de ferro do PL para falar sobre esse assunto. Agora, o PL sempre torceu para a minha vinda, as pessoas que integram o partido do PL aqui em Bauru sempre, eventualmente, nos procuravam falando: prefeita, tem que estar no PL. A base do próprio Bolsonaro se sentiu mais confortável que eu estivesse no PL. Então, isso de fato aconteceu. Um desejo da ponta de que eu estivesse no PL. Até porque na eleição, da eleição para presidente da República, nós subimos no mesmo caminhão, pedimos voto para o Tarcísio, voto para o senador, fui muito confortável, fui convidada por eles. Então hoje, qual que é a relação da Sueli Rosim com o capitão Augusto e Dani Alonso? Uma relação extremamente cordial, até porque eu estive ontem, a Dani esteve prestigiando a inauguração das nossas marginais, eu torço muito pelo trabalho deles, da minha parte não há problema algum. Lamento o PL não estar hoje conosco, lamento muito, porque se caminhamos lá na eleição para presidente da República, poderíamos caminhar juntos. Então, essa divisão, você fica
fica feliz que ela tenha acontecido? Em hipótese nenhuma, até porque eu acho que política tem espaço para todo mundo. Lá em 2026, as pessoas vão continuar votando em pessoas. E cada um vai ter seu núcleo, vai ter seu número de votos em Bauru. Então, acho que até uma oportunidade de eu esclarecer. E todas as vezes que encontro o Capitão Augusto e a Dani também converso normalmente. Da nossa parte, pelo menos da minha, não há problema algum. Mas que fique esclarecido. Até bom, se alguém procurou em meu nome, ele precisa me falar. Mas assim, não há nem da minha parte, nem das pessoas que me cercam, nenhum interesse de tirar o PL. Pelo contrário, eu não tive a acolhida que eu imaginava ter quando procurei em primeiro lugar o PL para se filiar e depois o PSD. Jabur? Prefeita, na esteira ainda dessa discussão eleitoral, depois nós temos os temas administrativos, há uma grande expectativa dos ouvintes, internautas aí pelos assuntos da cidade, mas para começar eleitoralmente, na esteira dessa situação do PSD, Suelen, PL, Capitão Augusto, nos últimos tempos aqui se discutiu muito também, o próprio Capitão Augusto falou sobre o palanque eleitoral. Quem é que vai no palanque de quem? Vocês têm aliados em comum, né? Os dois maiores expoentes, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e o governador Tarcísio de Freitas. Qual é a sua expectativa em relação a palanque eleitoral na sua campanha? Você tem alguma promessa de algum deles ou algum acordo já para que tanto o governador quanto o presidente, o ex-presidente da República venha para a sua campanha apoiá-la abertamente? Olha, eu acredito e espero que sim, de certa forma, mas não diria no palanque. A minha expectativa, eu acho que de todo mundo, é que haja um reconhecimento, né, do trabalho que fizemos em conjunto. E não sei como o PL vai tratar esse assunto. Se o presidente Bolsonaro estiver em Bauru, com certeza eu vou cumprimentá-lo. O Tarcísio esteve ontem, até porque eu acho que a relação e o respeito que eu tenho pelo presidente Bolsonaro e por todo mundo que o cerca vai além da campanha eleitoral. Lógico, se nós estivéssemos caminhando partidariamente no mesmo lado, seria muito melhor. Agora, eventual campanha acirrada contra quem eu faça parte nesse período de eleição, diz mais sobre a posição deles do que a minha. A minha é estabelecida, eu tenho carinho e tenho respeito pelo presidente Bolsonaro e vou continuar tendo, independentemente da questão partidária, porque eu entendo que isso se formou independentemente da questão partidária. Agora vamos ver como vai ser os próximos capítulos, o que é natural. O partido deles deve lançar alguém, se for compor uma chapa, deve ter seu direcionamento, isso é natural entre partidos, faz parte, mas isso para mim não muda a relação de respeito que eu tenho e de tudo que foi construído. Antes de passar por Fleury, oi. Porque ontem em Lençóis Paulista o governador Tarcísio de Freitas foi questionado sobre isso, porque é uma situação que também vai ocorrer em Lençóis, sobre o que ele faria nesse caso de divisão, e ele disse que será neutro, que ele vai optar pela neutralidade em todas as localidades que isso ocorrer. Pela informação que a gente tem, quando o PL e os republicanos não se ajustarem no local, ficariam de fora, principalmente o Tarcísio, o que não vai pedir eventualmente um vídeo, um apoio, coisa assim. Antes de passar para você, só dentro desse contexto eleitoral, há também uma especulação sobre a composição da tua chapa do vice, né? Nós temos algumas entrevistas suas, inclusive aqui na 96, eu não fazia parte da 96, mas te entrevistei na 94, na Associação Comercial, e você colocou ali um protagonismo do vice-prefeito, na época, o Dr. Orlando Costa Dias. Inclusive, na minha avaliação, ele de certa maneira validou a sua chegada à cidade, porque ele tinha uma grande penetração de boa parte da sociedade, a sociedade médica, amizades, etc. Tirando o primeiro ano que ele foi secretário, aos poucos ele foi perdendo o protagonismo. E a informação que nós temos que ele seria eventualmente substituído por alguém do MDB. O que isso tem de verdade e o que aconteceu com o Dr. Orlando que ele praticamente apagou nesses últimos 2 anos? Eu acho que, não sei se apagar seria a palavra certa e obviamente preciso discordar no sentido de que ele sempre foi uma figura muito mais discreta do que eu, aparentemente, absolutamente natural. Ele é um médico, tem uma carreira até então bastante restrita, e eu uma jornalista. Então a tendência é que tenhamos uma forma de comunicar, mas o Dr. Orlando sempre foi extremamente parceiro e presente intensamente nos bastidores em absolutamente tudo que o governo faz. O Dr. Orlando foi o vice-prefeito que tem uma sala no 3º andar, que frequenta o 3º andar todos os dias, que participa das nossas reuniões de secretários, que dá as suas sugestões, que continua visitando as unidades de saúde, que continua fazendo parte dos temas importantes, em que a gente discute. A cada 15 dias a gente tem o nosso café, em que a gente senta e fala um pouco, faz um balanço do governo, o que tá bom, o que não tá, que são figuras diferentes, né? E obviamente que naquele início de governo, além de ser o vice-prefeito, ele era também
o secretário de saúde. Então ele aparecia mais em evidência, até porque a figura do vice-prefeito, não só em Bauru, mas qualquer cidade do Brasil, é uma figura que ela fica muito mais, eventualmente, nos bastidores. Ele poderia nem estar ali, poderia só ser chamado em eventual necessidade. Mas, ao contrário disso, ele se mantém absolutamente presente, uma pessoa que eu ouço muito, em que a gente conversa bastante sobre esse assunto. Agora, a questão que envolve o MDB, eu tenho aqui uma gratidão, mas mais do que isso, o MDB foi o primeiro partido que, assim que eleita, nos procurou e disse: a gente vai trabalhar por Bauru. E se a gente entende isso como um grupo, significa que nós não estamos disputando se é vice, se é cabeça de chapa, se é isso, se é aquilo, mas assim, o que o grupo entende, saudável e importante para esse momento, diante de um projeto que ele vai além desse ano de 2024, ele vai além desse ano de 2025, ele vai muito além, porque tudo que você pensa em quantidade você constrói e constrói antes. Então, obviamente, a gente conversou sobre esse assunto, sobre eventual vinda do MDB para vice, e de forma muito madura, muito tranquila e coerente juntos. Nós estamos do mesmo lado, estaremos do mesmo lado, estamos ainda nessas conversas, o que é absolutamente natural. Eles devem ter conversado com o Dr. Raul também. Então, acho que o que o grupo decide, o grupo entende como importante, é o que tem que seguir. Obviamente, a figura do Dr. Orlando, se nós estamos pleiteando uma eventual continuidade, a gente tem que pensar o que a gente tem de bom. E eu não tenho como dizer para você, em hipótese alguma, que a nossa questão de mudança seria o vice. Pelo contrário, o Dr. Orlando agregou e segue agregando. Então, a gente tem tido boas conversas, vamos continuar, até porque o nosso desejo é que o MDB, obviamente, faça parte do contexto com a gente, enquanto grupo, enquanto time, pensando também nos próximos anos que vem pela frente. André Fleury. Prefeito, eu queria abordar um pouco a questão do caso hacker, né? Ontem foi revelado pelo jornalista Nelson Gonçalves, assim, Itaberá, e depois ratificado pelo próprio hacker em entrevista à Rádio Auriverde, que a senhora teria pago R$162 mil para o hacker para monitorar 10 políticos de Bauru, entre os quais o vice-prefeito, justamente sobre quem nós estávamos falando aqui. E que esses pagamentos se deram através de aplicações CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, né, e que o que dificultaria rastrear a origem do dinheiro. Inclusive, no inquérito que tramita lá em Araçatuba, a Polícia Civil afirmou que até o momento não foi possível identificar a origem dessas aplicações, né? Quer saber? Não conseguiu identificar ainda quem pagou efetivamente o hacker. A pergunta que eu faço é a seguinte: se isso for rastreado, né, vai chegar até você, isso procede, a afirmação do hacker procede, né, e mais do que isso, né, o Valmir, que teria organizado, orquestrado tudo isso, né, segundo a acusação até o momento, e que a confirmação até o momento de que ele pagou pelo menos R$1.400 pro hacker numa casa de câmbio, né, ele segue como tesoureiro do seu partido, né. Como que a senhora enxerga uma pessoa como essa, tendo sido acusada do que fez, né, ao menos até o momento da acusação, como tesoureiro da sua legenda? Isso também é uma pergunta do Nelson Itaberá, porque ele, sabedor que você viria aqui, ele encaminhou como é que a prefeita, sendo presidente do PSD, mantém no seu partido um tesoureiro que confessou que depositou os R$1.400. O primeiro que, assim, eu não tive acesso ao conteúdo, né? Enfim, ontem foi um dia extremamente importante, especial pra gente, cheio de entregas, de boas coisas pra cidade, que é o que de fato nos interessa. Eu não tive acesso ao conteúdo, mas eu reafirmo que eu já falei inúmeras vezes publicamente. Eu jamais vou bater palma para um maluco completo, sem o mínimo de provas. Ele fala, ele descreve, não apresenta absolutamente nada que seja coerente. Não tem a menor possibilidade de eu perder tempo e muito menos recursos em qualquer tipo de situação dessa com relação a políticos de Bauru. Estava trabalhando no ano de pandemia, muito trabalho pela frente, que é o que de fato interessa. Hoje, que você considera um monte de narrativas, fake news, polêmica, porque dá polêmica falar sobre esse assunto, e o que a gente precisa falar é de cidade. Acho que isso que é o mais importante. O que isso tem a ver
com que a gente pode produzir por Bauru? Absolutamente nada. Eu acho que Na isso verdade, tem que ser tratado. Destruir, né? Isso precisa ser tratado no campo correto. Não cabe a mim. Eu acho que a melhor forma dele fazer esse tipo de denúncia era procurando a polícia. Então, se a polícia estiver investigando, vai fazer o seu papel. Eu acho que o meu papel é governar Bauru. Meu papel é trabalhar pela cidade. Agora, o que envolve qualquer tipo de situação com relação a esse assunto, da minha parte, não houve, jamais haverá um interesse meu. Eu acho que isso deve ser tratado no âmbito policial, inclusive o que envolve Valmir. Até que se prove qualquer outra questão, até que traga outras questões com relação a esse assunto, eu acho que tem que ser tratado no âmbito correto. Isso não muda o nosso trabalho, que a gente produz pela cidade, o que de fato tem interesse. O que eu posso garantir a vocês, lamento informar os envolvidos, mas eu não tive, jamais teria interesse na vida privada de nenhum deles. Mas mesmo ele confessando que pagou, ele continua como tesoureiro do partido. Quem? O Valmir? O Valmir segue trabalhando na nossa equipe. O que é importante ressaltar, independentemente de qualquer questão, eu acho que isso é um cunho policial que vai esclarecer todos os fatos. Ele já falou sobre esse assunto, como tudo isso se tratou, então acho que cabe a ele as respostas. Isso precisa ser separado entre o que a gente entende como um governo, o que a gente entende como Suelen, o que ele entende enquanto pessoa. Então isso não muda, para mim não muda absolutamente nada. Jabor. Suelen, no seu governo, um dos secretários se desincompatibilizou para ser candidato a vereador, que é o Arnaldo Ribeiro. E há uma dúvida ainda sobre um segundo secretário, que é o Marcos Bilancieri, que tem hoje como último dia de prazo, caso decida se candidatar a prefeito lá em Boracé, que é a cidade de origem dele. Já tem essa definição? Você já conversou com ele? Não, ainda não. A gente está conversando, acho que é uma decisão pessoal dele, né, disputar a eleição, e a gente vai acompanhar, mas por enquanto não batemos o martelo. Eu falei, preciso que você me avise com uma determinada antecedência. De fato, isso existe uma possibilidade, mas o prazo dele seria basicamente hoje, né? E mais uma questão envolvendo o hoje, né? Que me parece que haveria uma reunião, pelo que nós apuramos e recebemos de informação, entre Gilberto Kassab, Baleia Rossi, alguma coisa em nível de alta cúpula do seu partido e do MDB, né? Retomando um pouquinho essa história do MDB e PSD. Você sabe dessa reunião? Vai haver mesmo? Tem essa conversa, se não para hoje, para segunda-feira, para terça-feira? Eu acho que assim, houve uma liberdade muito grande, tanto do Kassab, eu acredito, com o MDB, para que a equipe local, né? O Rodrigo, sua equipe do MDB, os vereadores, pudessem ter essa conversa diretamente. Não há nenhuma agenda minha e do Rodrigo com o Kassab e o Baleia marcada para hoje nem amanhã, mas eventualmente teremos uma conversa sobre o assunto. Mas a gente também tem discutido em âmbito municipal, porque eu acho que eles têm total liderança e condições de também decidir, enquanto grupo local, quais serão os rumos para a eleição desse ano. Então está tudo bastante conversado. Pior, por vezes. Quando você conversa com o secretário, parece que ele está começando o governo naquele dia, vem todos com projetos novos. O que é isso? É uma tentativa e erro, não ajustou a máquina, porque são 3 anos e meio, chama atenção tanta mudança no secretariado e em autarquias importantes. Eu acho absolutamente natural, eu acho que é um erro, na verdade, não trocar. Porque quando você fala de time, você está falando de, eventualmente, substituições. Algumas foram feitas dentro da própria casa, entre as equipes de trabalho. Já sabem como começa, o que o governo tem a oferecer, qual a nossa postura, quais são os nossos projetos. A gente faz reuniões de secretários basicamente toda semana, então todo mundo sabe um pouco de tudo, de todas as demais pastas. Eu acho um erro, na verdade, você não mudar a equipe quando há necessidade. Algumas por uma questão de composição, umas por uma questão de gestão. Eu, pelo contrário, acho que quanto mais tempo você demora, e às vezes o problema não está nas pessoas que foram substituídas, pelo contrário, é uma questão de alinhamento de gestão, que traga melhores resultados individualmente para a pasta. Eu tinha, naquele momento, na Secretaria de Educação, uma pessoa extremamente de currículo qualificadíssima, que com toda uma história em Bauru, da área da educação, de certa forma, e substituir por um arquiteto, que naquele momento, nossa, um arquiteto. Mas ele tinha um perfil diferente diante daquilo que a gente precisava para a Secretaria de Educação, e deu super certo. A gente está inaugurando a 7ª escola ontem, dentro do nosso governo. Retomamos praticamente todas as obras paradas em educação, foram retomadas, estão com gente no canteiro de obras. Cumprimos o nosso TAC, nós nos comprometemos com o Ministério Público, e é importante dizer
que esse compromisso com o Ministério Público vem de muitos anos pelo cumprimento de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para abrir vagas no ensino infantil, as nossas creches. Nós havíamos comprometido que fizesse isso até dezembro, 700 vagas. Cumprimos essa meta agora, no meio do ano, e temos mais 500 novas vagas previstas para abrir até o final desse ano com escolas que serão entregues. Então, deu muito certo. Então, você vai mudando pessoas estratégicas. O mesmo aconteceu na Secretaria de Planejamento, que é uma pasta de grandes desafios que passa por aprovações de projeto, passa por o que diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Eu tinha um plano diretor que patinava, hoje a gente está finalizando a assinatura finalmente para a gente poder fechar, fazer revisão, estudo e fechar a questão do plano diretor, enviar isso para o legislativo, dentro de uma figura um pouco mais política, que é a questão que envolve o Purini. A CDCOM é uma pasta que ela trata um pouco de cada coisa, é uma pasta menor, mas não menos importante, pelo contrário, é uma pasta que nós inauguramos nosso sítio, o Centro de Inovação Tecnológica, uma grande conquista, um espaço super lindo, e tanto é que o sítio só foi inaugurado porque passou por 2 secretários que deram absolutamente continuidade. Então, acho que é natural. Chefia de gabinete, a mudança do Roger aconteceu por uma necessidade de mudança na Secretaria de Esportes. Eu queria uma pessoa já com experiência na área do esporte, justamente porque eu estava trocando o pneu do carro em movimento. Roger foi realocado para lá, e o Leonardo, que já fazia esse papel dos bastidores desde o início do governo, acho que é importante ressaltar, ele está comigo desde 1º de janeiro de 2021. Então ele já é uma figura extremamente conhecida entre os vereadores, e é absolutamente natural que eu coloque uma pessoa que já tem essa experiência. Então, eventualmente, quando o chefe de gabinete saía, era ele que substituía e já fazia esse papel. Então você percebe que as mudanças aconteceram, mas algumas delas dentro da sua própria equipe de trabalho, apenas se pautando em resultados. Aqueles que têm um jeito diferente de ser gestão. Então, foi o caso do Nilson. Infraestrutura é o nosso problema nas escolas. Precisa de alguém que tenha essa figura. E a CDCOM, fizemos uma composição naquele momento com o Marcos, que apesar do curto espaço de tempo, assinamos ontem a nossa doação definitiva de uma área de 200 hectares do estado que vem para o município para a implantação do mega distrito. Encaminhamos a licitação do distrito 3, são 14 milhões de reais de infraestrutura completa. Abrimos em parceria com um acordo feito com a CPFL, mais 60 mil metros quadrados no distrito 3, finalizando alguns projetos de revitalização do distrito 4 e recapes no outro distrito 1 e distrito 2, além de regularizações. A gente está soltando um edital de quase 26 novas áreas para iniciativa privada. Temos a notícia de um centro de distribuição de uma multinacional que vai gerar mais de 250 novos empregos, e inclusive com investimento de 90 milhões de reais já acontecendo nesse momento. Então, a inauguração do sítio dentro do CDCOM. Então, são algumas das coisas que eu prefiro enxergar que essas mudanças, elas na verdade foram positivas. Eu, lógico, cria aquela sensação de mudou, né? Mas o importante pra gente é o resultado. Café com Política, 7h55. Hoje recebendo a prefeita municipal, Sueli Rosim. André Fleury. Prefeita, a senhora acabou de mencionar a questão dos distritos industriais, né? Eu fui até surpreendido com essa notícia ontem, né? A senhora publicou nas redes sociais, era por volta das 11 horas, e me chamou um pouco a atenção, porque até houve um certo questionamento em certos corredores políticos aqui de Bauru, né? Que é o seguinte, o governo está doando uma área para um distrito industrial, sendo que nos outros a infraestrutura nem está realizada ainda, e sendo que falta muita área, aliás, que existe muita área vaga nos demais distritos ainda. Não é um pouco precipitado, né, você receber uma doação de uma área para um distrito, sendo que os outros não têm infraestrutura mínima muitas vezes? Mas é justamente por isso que a gente recebe ele agora. A gente tem um curso de quase 8 anos para fazer toda a sua infraestrutura. A gente tem até este prazo, mas ele passa a ser nosso. Eu acho que não tem como você receber uma área dessa e falar, governador, não aceito porque eu não preciso. Pelo contrário, nós estamos pensando em Bauru pelos próximos anos. Isso não vai inviabilizar os investimentos feitos nos já existentes. Prova disso, são quase 14 milhões de reais no distrito 3 em 100% da sua infraestrutura. Então, o mega distrito, digamos assim, o novo distrito, o seu investimento em infraestrutura não vai ser agora. Então, nós vamos cuidar dos que nós já temos. A gente já vem cuidando dos que a gente já tem. Agora, o próximo vai depender de novos investimentos lá na frente, porque a gente está falando de 200 hectares, são quase 290 campos de futebol, uma área muito grande. A gente não poderia perder a oportunidade de uma área dessa pensando em Bauru pelos próximos anos. Mas o que foi feito nos outros distritos nesses 3 anos e meio? Nós fizemos o projeto do Distrito 3, finalizado
finalizamos ele. Foi um projeto bastante complicado, inclusive, porque envolvia algumas alterações específicas numa área ali perto do CDP. Fizemos o projeto e agora licitamos 13 milhões de reais. Fizemos os ajustes necessários no Distrito 4 para sua regularização e englobamos uma solicitação de 35 milhões para o governo do estado, porque nós vamos precisar de recursos. Os distritos custam bastante. Tem fase final, Distrito 2, recap, fase final, Distrito 1 também, e algumas das manutenções. Encaminhamos a nova lei de distritos, foi aprovada, fizemos um primeiro chamamento, agora a gente está fazendo um segundo chamamento para 26 novas áreas disponíveis para a população. Então, há muito a avançar ainda. Nós tivemos um atraso no Distrito 3, era para a gente ter licitado, já era para o linhão ter saído nessa ampliação de 60 metros quadrados, mas enfim, faz parte da máquina, isso a gente não consegue dominar muito. Jabu. Acho que para fechar esse primeiro bloco, né, nós depois vamos tratar de assuntos como saúde, infraestrutura mais um pouco, educação, asfalto e etc, que as pessoas estão aguardando. Mas queria uma informação sua, Sueli, sobre mais um assunto que está nesse momento nos bastidores e que tem a ver com um grande problema da cidade, que é a crise hídrica. Vai haver alguma mudança no DAI com a saída do Leandro, a ida dele para uma secretaria? Falou-se em obras e ele parece que tem uma preferência pela CEPLAN. Existe alguma coisa definida nesse sentido? Não tem. Falou muito, né? Especulação de eventuais mudanças. Por enquanto, a gente tem tido algumas tratativas. Leandro segue no departamento até que, eventualmente, a gente opte por uma mudança que não pode ser pautada numa composição. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um modelo de gestão que eventualmente seja necessário ser aplicado no Departamento de Água e Esgoto. Então não passa por uma questão de composição ou não. Porque falou-se que o Purini iria para o DAI, o Purini é MDB, enfim. Passa por uma escolha no sentido de gestão daquilo que a gente precisa no combate à falta d'água. Mas não há nada definido por enquanto. Rapidamente, a senhora falou de modelo de gestão, né, que talvez precise ser aplicado ao DAI. Né, então podemos falar em outras palavras que a senhora não está concordando muito com o que o Leandro está fazendo. Não, pelo contrário, o Leandro trouxe grandes resultados, continua trazendo, continua dentro do departamento. Em conversa com o DAE, entregamos 9 postos entre religados e interligados. Somos o governo que mais investiu no enfrentamento à falta d'água. Foram 21 milhões de reais, se você unificar o histórico de outros prefeitos, 7, 8 milhões no máximo. A gente inaugurou novos reservatórios, estamos finalizando interligações importantes já para o enfrentamento à falta d'água agora desse período. A gente teve 75% a menos de chuva prevista dentro do período que a gente tinha hábito de chuva, então nós reduzimos a dependência do Batalha de 36% para 26%, iniciamos a limpeza do Rio Batalha, isso tudo, grande parte disso dentro da gestão do Leandro. Quando eu digo modelo de gestão, é no sentido de eventualmente discutimos o que pode ser melhor para o departamento nessa nova etapa, mas isso não significa que precise passar por uma mudança na presidência. Tudo vai ser muito bem definido e discutido. Não posso dizer para você que a gente não pensa em mudanças do governo, mesmo que seja nesse período. Pensamos, tanto que mudei a Secretaria de Esportes, mas não há absolutamente nada definido nesse momento. Porque a leitura que é feita é que o Purini seria o encarregado, principalmente por conta dessa decisão bilionária, né, da concessão, que envolve 3 bilhões e meio, e que o Leandro teria algum tipo de resistência, ou não estaria tão alinhado aí com esse núcleo que pensa nesta concessão como um todo. Não. E também chega nos bastidores de que, não obstante a sua promessa, lá no início eu te entrevistei, você falou, não, essa questão da água para mim, nós vamos equacionar. E chegamos esse ano, tudo bem, tem problema climático, mas de novo com falta de água, com rodízio, e que haveria ali no seu núcleo, olha, algum responsável tem que pegar a cabeça de alguém. Então, juntando tudo isso é que vem essa especulação. Eu acho que se a gente não tivesse o que mostrar no enfrentamento à falta d'água, seria uma grande preocupação da minha parte, mas na verdade, a gente é o governo que mais investiu no enfrentamento à falta d'água e a gente tem como provar isso. Tanto é que em 2022 a gente teve nenhuma semana de rodízio, em 2023 o bauruense não viu rodízio. Mas para quem tem o problema é 100%. Em 2024 a gente está enfrentando esse período. E eu encontrei um senhor na rua esses dias, e ele falou, prefeita, não estou enfrentando falta d'água, e aí? Eu fiz a pergunta a ele, quanto tempo o senhor sofre com a falta d'água em Bauru? 30 anos. Ou seja,
um pouco menos da minha idade. Então a gente está falando de um problema que a gente vai equacionar dentro de um mandato. E não foi esse o meu compromisso. A gente vai resolver o problema da falta d'água e fazer aquilo que for necessário. Tanto que fizemos, investimos 21 milhões. Na verdade, foi esse compromisso, sim, prefeito, de plano de governo. Sim, estava no plano de governo. Não, eu te entrevistei, você falou disso. Exatamente, nós vamos trabalhar. E o que nós estamos fazendo no enfrentamento à falta d'água? Acho que isso precisa ponderar. Né? Porque mas eu pensa percebo, bem, a pessoa na sexta-feira recebe a família. Não há necessidade. Não tem água no final de semana inteira. Água é importante. Eu acho que primeiro a gente não pode banalizar esse assunto. Porque se dizer pra mim que é difícil ficar sem água, eu sei porque eu já passei por isso. Então, assim, a gente sabe da dificuldade, mas a gente precisa compreender e ser muito, muito claro quando a gente diz que o governo não faz nada. Não, o governo investiu. Mas o problema da falta d'água, além de ser histórico e se arrasta há 30 anos, existe um combate a ser feito junto à Batalha. Nós somos o governo que diminuiu a dependência da Batalha. Foi o governo que mais inaugurou novos postos, que fez mais reservatórios. Ainda assim, população, a situação é muito mais complicada do que nós nos comprometemos. Mas continuamos nos comprometendo. Aí, citando essa questão da concessão, um equívoco completo, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Primeiro que a concessão não é feita pelo Departamento de Água e Esgoto, não é dele essa responsabilidade, isso é do Executivo, alinhado eventualmente à Secretaria de Obras até o curso do seu estudo. A partir do momento que o estudo é entregue, isso passa para a nossa Secretaria de Administração. O DAI não tem absolutamente nenhuma responsabilidade ou domínio sobre uma concessão. Então, se eventualmente uma eventual ida Tupurine fosse para a concessão, não seria para lá, seria para o gabinete ou então a Secretaria de Obras. E mais uma vez eu digo, se fala tanto do Tupurine por quê? Porque ele é um político conhecido e que tem uma experiência política. Então, existem funções e cargos em que você escolhe tecnicamente alguém e funções e cargos que você escolhe politicamente, porque os resultados saem de certa forma, mais adequadas para aquele quadro de necessidade. Que é você trazer a equipe para perto, que é você conversar, então isso é absolutamente natural. Então, não tem absolutamente nada a ver. E digo bem, e você falou bem, o projeto da concessão é um projeto bilionário, mas estamos falando de retomar uma obra, tratar 100% do esgoto, ter a sua contrapartida da Avenida Nações Unidas. Horas, não tem como gastar pouco com isso. E mais uma vez eu digo, é um investimento que vem da iniciativa privada, daquilo que o bauruense já paga. Então a gente está retomando uma obra dentro com o apoio da iniciativa privada, coisa que o governo do estado já brilhantemente faz, aprovou agora recentemente um projeto importante para a Sabesp. Então, essa parceria com a iniciativa privada, ela não pode ser depreciada, ela tem que entender como uma coisa boa para a cidade. Então, são coisas bastante distintas. E volto só batendo final com relação ao enfrentamento à falta d'água. Temos o problema? Ainda temos. Mas a gente tem um curso de governo caminhando ainda, independentemente de falarmos de eleição, nós ainda temos 6 meses dentro do nosso mandato para continuar trazendo os resultados. Porque fomos o governo que mais investiu. Agora, se os outros colegas tivessem feito um pouquinho, eu fazendo um pouquinho, a gente não teria 30 anos de falta d'água em Bauru. Agora, o meu compromisso com a população é diminuir a falta d'água, é acabar com a falta d'água, e a gente vai procurar fazer isso. Bom, se o Gazeta tivesse feito, talvez você não tivesse tido a chance de ser prefeita, né? Porque foram uma série de falhas e naquela época a crise hídrica era o problema mais sério que a cidade tinha. O teu discurso foi nessa linha, o que lhe garantiu, entre outros atributos, um certo protagonismo. Não foi só então, isso, tem que entender não que foi só falhas passadas também garantem posições novas para novos políticos. Eu não pretendo e não busco, e tenho trabalhado muito para falhar o menos possível, independentemente do resultado de uma eleição. Acho que é uma questão de hombridade e coerência um governo fazer, independentemente dos resultados de uma futura eleição. Então eu faria diferente. E do Purim, dá uma olhadinha no histórico na Idurb, lá da terceirização do lixo. 8h06. Tem seus desafios. Suelen, durante lá atrás, né, o Clemente, verificando junto com 2 advogados que a dívida federalizada tinha um erro de cálculo, né? Encontrou ali uma maneira de conseguir de volta esse recurso, a estimativa na ordem de 100 milhões de reais, cerca de 88 milhões já foram liberados. E obviamente que isso entrou no orçamento sem nenhum tipo de vinculação, não precisa gastar para a educação, não precisa gastar para a saúde, foi um dinheiro solto.
E a gente observa, né, suas decisões em relação a esse dinheiro e fica perguntando quais foram os critérios para você definir. Por exemplo, no caso do asfalto, mais que o dobro agora em relação ao dos outros anos anteriores. Recentemente, Jaú acabou instalando 1.400 câmeras de vigilância. Aqui nós colocamos diariamente unidades de educação sem vigilância, faltam estrutura em escolas. Qual foi o seu critério para usar esse recurso solto e não tinha uma possibilidade de destinar uma parte disso para outros setores que não majoritariamente o asfalto? Mas esse recurso ele não está investido só em asfalto, pelo contrário. Então, um momento bom para esclarecer. Recurso, eu acho até importante ressaltar um recurso, como você bem disse, interpelado lá atrás, e um recurso que a gente batalhou muito para que ele fosse desbloqueado. Não foi tão simples como pareceu. Por isso que o governo não só precisa ser reconhecido no seu mérito, como nós não só desbloqueamos o recurso, como também reduzimos em 400 milhões de reais essa dívida. E vai aqui meu agradecimento, inclusive, ao Legislativo, que assim como nós enviamos um projeto para a gente recalcular essa dívida, que consequentemente nos deu a possibilidade de desbloquear esse dinheiro, aprovou naquele momento. Então nós deixamos de pagar 400 milhões de reais e ainda desbloqueamos quase 100 milhões de reais, 80 milhões já foram liberados e outros 20 milhões ainda estão em fase de liberação. Eu sei que o pessoal fala bastante pouquinho de asfalto, mas um dos meus compromissos de governo foi melhorar a infraestrutura da nossa cidade, entre outros assuntos, que educação e saúde faz até fora desse bolo. Educação e saúde são sempre um investimento a ser feito, não tem como. Agora, uma parte desse recurso precisava ser aplicado em investimento, portanto, nós entendemos até porque nós temos junto ao Ministério Público quase 50 milhões de taxas, de termos de ajustamento de conduta para serem cumpridos. Então, a gente tem um valor significativo dessa dívida que está angariada dos nossos TACs, ou seja, Jardim Paulista, parte do Distrito 3, que também estão em TACs. Isso custou, são quase 14 milhões de reais a parte do Distrito 3, eventualmente, que também está dentro desse bolo de investimentos. Nós investimos, somos o governo que de fato mais investiu em recap na história da cidade, sem dúvida, o maior programa da história de Bauru. De 2016 até 2020 foram mais ou menos 85 quilômetros. Nós vamos chegar até o final do ano 190 quilômetros. Mas eu te pergunto, Bauru não precisa? Nós estamos falando de uma cidade que existem bairros que há 30 anos não recebiam recap. Mas isso não significa que o governo não está investindo em outras frentes. Pelo contrário, a gente está investindo agora no nosso hospital municipal, finalizando, encaminhando para licitação o hospital, encaminhamos o projeto de lei para a Câmara para alteração da área. Então esse hospital vai sair do papel, vai sair parte de recursos também desse recurso de investimento, além de outras tantas parcerias como contrapartida, como apoio do próprio governo do estado. Nosso pronto-socorro central, nós estamos assinando essa semana a ordem de serviço da reforma daquele espaço. Estamos trabalhando na reforma das unidades. Então, há de recursos de investimento aplicados em várias frentes. São 7 escolas entregues dentro do nosso mandato em 3 anos e meio, retomadas de obras. Nós investimos 25 milhões de reais nas tão faladas desapropriações que sequer voltaram para mostrar o quanto elas foram efetivas e importantes. Nós inauguramos 2 novas escolas em prédios desapropriados. Hoje, tudo que nós desapropriamos estão sendo utilizados. Então, há investimentos em várias frentes, dentro do que Bauru também precisa. Adquirimos uma usina de asfalto que historicamente não se via. Foram 60 novos equipamentos, desde veículos, vans, carros, caminhões, máquinas para infraestrutura e para recap, ou seja, um volume grande de investimentos também em novos equipamentos. Computadores para os servidores, são vários investimentos dentro de montante que somando o recurso que o município já tem. Então eu diria para você que, e eu até me choco um pouco, porque o nosso questionamento em grande parte é daquilo que a gente está fazendo. Tem que questionar o que a gente não fez ainda. O Segala falou que maca não é asfalto, né? E faltou maca numa unidade de saúde. Não é para faltar. Mas está faltando.
Não é exatamente pra a saúde, o Jabur quer fazer uma pergunta nessa direção. Isso, é um assunto certamente mais caro à população, porque é uma necessidade básica e imediata. Ontem, quando nós divulgamos nas redes sociais a sua vinda aqui, logo nós percebemos que as pessoas ansiosas para ouvir de você sobre os problemas que nós temos nas unidades básicas, principalmente, né? Também vaga hospitalar, que já não é um problema tão diretamente Mas influencia ligado. quando se fala de saúde. E a fila de espera, com a média de 4, 5 horas, né? Pelo que a gente sabe, entre outros problemas, Suelen, há dinheiro, né? A gente percebeu nesse bate-papo até agora aqui que há dinheiro, inclusive esses 80 que nós tivemos. Além disso, aí. está tendo superávit todo ano. Será que não é possível, isso não te angustia? Você dá configurar uma situação melhor para as pessoas que procuram unidade básica de saúde, com mais investimentos, que seja quanto for, para que pelo menos se atenue. A gente sabe que a saúde é um saco sem fundo, não é um problema só de Bauru, é do país, é das outras cidades, mas isso não te provoca uma inquietação? O que você pensa sobre isso? Você não deve estar satisfeita com a situação como ela está hoje, né? Por isso que a gente é o governo que vai construir um hospital municipal, por isso que é o governo que finalmente vai reformar o nosso pronto-socorro, que é horrível. Por isso que é o governo que já está com uma ata de manutenção em funcionamento, em que nós temos no mínimo 7 equipes que estão trabalhando nas unidades hoje para fazer as manutenções. Por isso que é o governo que solicitou 180 novas cadeiras dentro das UPAs para a população sentava em cadeira como eu estou sentada agora. Hoje não mais, hoje ela tem um lugar adequado para ficar. É o governo que, inclusive, nós aumentamos por conta desse período que a gente tem tido de mais frio, de mais volume de gente, aumentamos a equipe médica de pelo menos 2 a 3 unidades nossas agora na semana retrasada, para aumentar. O governo que tem trabalhado incansavelmente, e mais uma vez eu ressalto, se você perguntar para a população qual a diferença entre o governo do estado e o município, não há diferença. As pessoas moram em cidades, então as vagas de internações sobrecarregam as nossas unidades. A gente tem a mesma equipe que faz o atendimento na porta ali todos os dias, tendo que fazer a manutenção de pacientes internados há 5, 6 dias. Então isso impacta também o nosso atendimento, mas que é o governo que em comum trabalho, e vale ressaltar, a Caféu teve muito disso, muitos envolvidos na abertura definitiva do Hospital das Clínicas, mas que não mediu esforço para cobrar quando fosse necessário, chancelar os 80 milhões para a abertura definitiva e a gente poder ter esse hospital ampliando as suas vagas. Teve até, inclusive, movimentação da própria Câmara com emenda impositiva para novos exames e consultas. Nós estamos licitando pela segunda vez. A primeira vez nós tivemos problema por conta da tabela SUS, sem nenhum interessado. O governador lançou a tabela paulista, estamos relicitando. São quase 3 milhões de reais em exames e consultas para ajudar a zerar essa fila. A parte da Comissão de Saúde da Câmara destina uma parte desses recursos, uma outra parte nós vamos entrar com recursos próprios, então há também um investimento ali. As nossas 4 UPAs, a do Meridota, fizemos continuamos o modelo de terceirização, mas incluindo a revitalização da área, e já pleiteamos ao governo do estado uma construção de uma UPA nível 3, né? Nível 2, se não me falha a memória. Por quê? Porque a nossa unidade do Meridota é pequena para a implantação de pediatria, que é uma das grandes demandas. E como você disse, a saúde não para, as demandas elas continuam, então não tem como dizer para você que está sempre 100%. Não, a gente eventualmente tem problemas e a gente tem trabalhado para sanar todos esses problemas. Vargem Limpa entregue recentemente, Otávio Haas entregue recentemente, aprovamos 3 projetos nossos junto ao governo federal. CAPS 3, que vai desafogar a UPA do Ipiranga. A gente vai ter o CAPS 3 para a área psiquiátrica 24 horas. Está aprovado, parte do recurso já está em caixa. Então as coisas vão acontecendo à medida que os meses também vão se aproximando. O que chama a atenção é que 3 anos e meio depois, né? Parece que está chegando agora na prefeitura. Essa da Vargem Limpa, se não tivesse a comissão especial de inquérito, você teria aceitado metade do tamanho que ela é hoje para 4 mil pessoas. Isso que eu ia abordar aqui. É uma coisa que já tem gente falando da área médica aqui, aos 45 do segundo tempo, aí é fácil. Exato. Então deixa eu fazer um parênteses aqui, viu, Caféu? Falando ainda desse tema saúde, né, a prefeita celebrou que, por exemplo, a extensão recorde de asfalto nas ruas. Metade desse índice, pelo menos, está sendo feito nesse ano, último ano de governo, ano eleitoral. Hospital Municipal sendo licitado em 2024, último ano de governo, ano eleitoral. As equipes que a senhora falou que aumentou nas unidades de saúde, que a senhora acabou de admitir semana retrasada, né? A Vargem Limpa esse ano, Otávio Haas esse ano, as cadeiras nas unidades de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde. No ano passado, na reta final do ano passado, após as críticas feitas pela Câmara, né? Não parece um pouco eleitoreiro, prefeito?
Em hipótese alguma. Convido alguém a trabalhar comigo um dia todo no gabinete, vai entender que muitos desses processos começaram em 21. Calçadão da Batista eu licitei em 21, nós fizemos projeto em 21, ele está acontecendo agora. Infelizmente, o mundo que você vive, eu também vivi, nós vivemos fora da política, é um mundo em que a gente desenha que as coisas acontecem da noite pro dia, mas infelizmente essa não é a realidade. Eu não posso mentir para a população e falar assim, não, eu estou fazendo... Não, os processos de asfalto começaram em 2022. O projeto, nós não tínhamos projeto do nosso pronto-socorro, nós tínhamos que fazer, e aí isso demanda uma equipe desempenhar esse trabalho para entregar o projeto. Dentro de um processo de prefeitura, você faz o projeto, depois você licita, ora para a licitação dar certo, dá ordem de serviço e ora de novo para saber se a empresa que pegou vai dar conta do trabalho, diferente do que está acontecendo no calçadão hoje. Então, assim, muitos desses processos começaram lá atrás. E vale ressaltar, nós tivemos 1 ano e meio de pandemia em que o meu trabalho e todos os prefeitos do Brasil era único e exclusivamente trabalhar para diminuir o número de pessoas que estavam morrendo, porque infelizmente a gente perderia essas pessoas diante da gravidade da pandemia. Então, a gente começa a construir de fato um governo no segundo semestre de 2022. Aí você não tem um banco de projetos para pegar o recurso e já sair licitando. Não, você tem que olhar, fazer, licitar. Então, muita coisa sai no ano 4, muitas dessas coisas porque foram pensadas em 2021, antes mesmo de assumir a cadeira. O Hospital Municipal era um desejo meu desde o dia em que eu me comprometi a ser candidata a prefeita. Então, verdade, não tem como. Na verdade, o hospital foi anunciado pela secretária Júlia em 10 de abril do ano passado, quando ela assumiu. Mas isso já era um projeto de governo. E são coisas diferentes. E da Beneficência Portuguesa, você foi na live, disse que estava assinando o documento que ia sair. E nós estávamos mesmo. Sim, mas depois você não foi a público dizer, olha, estou arrependida, não deu certo, aí fica solto, ninguém recebe a informação, não sabe se o motivo da recusa, porque a hora que você dá a notícia, não usa os canais adequados, que são os normais para falar com a imprensa, dá margem para a gente especular o que quiser. E não teve nenhum posicionamento teu em nenhuma live, por sinal aí é uma crítica construtiva, né? Porque só falar das coisas boas até eu faço, né? Mas de vez em quando tem que ter humildade para reconhecer também que tem falhas. E quando você faz isso, você cria uma empatia, você comunica adequadamente com o público e a gente começa a entender que pode realmente ter essas amarras. Muitos de nós aqui não se aproximam do setor público por conta dessas amarras. Você falou da licitação, por exemplo, tem uma aí na sua mão que pode acabar com uma licitação milionária com a burocracia, que é o Vale Educação. Né? Fizemos várias audiências, procuraram você, nem... Vale Educação? O cartão Educação, que pode acabar com a licitação de material escolar, imagina, uniforme escolar. Eu atendi a categoria. É que a iniciativa privada tem sua velocidade e tem o que pode e o que não pode, Cafeu. Existe apontamento no Tribunal de Contas de que esse vale São Paulo aplica. Não funciona. Aplica, mas de que forma que ele aplica? Então isso tem que ser previamente estudado por nós, não é tão simples como parece. E eu não vou simplesmente para agradar, dizer, pode deixar, eu vou fazer. Nós temos que saber como fazer. Vou te dar um time, são 12 anos falando do cartão Educação. Deixa eu só completar, que eu acho importante ressaltar. Eu não sou uma adversária de vocês em comunicação. Eu ocupo outras funções. Só que eu sou de uma era de prefeitos que se comunica mais. E eu acho que isso precisa ser pontuado. Um segundo ponto, eu não recebi nenhuma ligação da imprensa que tem o meu telefone me perguntando sobre os leitos. Nós não vamos criar problema nenhum com a Beneficência Portuguesa, mas os leitos estavam chancelados, nós havíamos conversado, inclusive tinha paciente que a gente ia transferir, eu falei, não tem como transferir sem assinar nada. Nós precisamos primeiro definir. O que mudou dessa parceria é que, graças a Deus, o compromisso do governador Tarcísio e do secretário de Saúde se concretizou, que foi a abertura dos leitos pediátricos no Hospital das Clínicas, o que não nos deu a necessidade de continuar as discussões junto à Beneficência Portuguesa. Então, não houve um anúncio precipitado, não, pelo contrário, nós havíamos conversado sobre esse assunto. Agora, se administrativamente a Beneficência Portuguesa volta atrás e decide não fazer, aí não é uma questão nossa, é uma questão deles. E eu publicamente havia dito isso. Só que eu fui surpreendida por uma bateção na rádio no dia seguinte que sequer me ligou para perguntar. Então tem sempre só um lado da história. Tem assessoria de imprensa para quê? Só uma questão de justiça, né? Na verdade, eu me lembro muito bem desse episódio e
eu questionei a assessoria de imprensa semanas seguidas, né? E eu me lembro que a resposta era sempre, olha, ainda está sob análise do jurídico. Mas é verdade. Você quer que a gente mente pra você, tá na análise do jurídico. Mas depois eu só falar que não deu certo. Porque criou-se uma expectativa, né, Café? E até eu acho que seria uma coisa sólida você falar assim, olha, não deu certo, a gente recuou. Qual é o né? problema? Qual é o problema? Quantos recursos não tem? Vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal. Também numa entrevista aqui na 96, você colocou que o diálogo era a sua marca, que você vinha de uma pleia de novos políticos que sentaria para conversar, dialogar, que o segundo poder era importantíssimo, ou o primeiro, que é o legislativo, pouco importa. Reafirmo. E nesse período, convocada para várias audiências públicas, raramente participa, colocou um impedimento de os secretários serem convocados, estão com um jogo de cintura agora porque não podem levar os assessores e muitos secretários não sabem da parte operacional, vão ter problema. Além disso, os projetos que você encaminha na Câmara, pouca defesa da situação, seu líder em nada é quase a mesma coisa, a gente não vê nenhum tipo de defesa emblemática, né? Houve agora uma lei de diretriz orçamentária, nenhuma vírgula defendendo um ponto sequer. Parte do princípio que como você tem 9 votos sempre cativos, não precisa muito disso. E aí não há um diálogo, que é a questão da república, das instituições conversarem, né? De um poder ter diálogo com o outro, de todos pensarem a cidade. E aí vai bem no sentido contrário daquilo que foi a sua promessa ali atrás de ser uma política mais moderna, mais do diálogo. Não 99% dos projetos que a gente envia são aprovados. Ou seja, não são projetos ruins. Com 9 bases aliadas. Segundo ponto, nem todos eles são 9 votos. E segundo ponto importante, não diria que é uma base aliada. Eu tenho um bom diálogo com a maioria dos vereadores. Eu acho que essa é a grande diferença. É que fica muito mais bonito politicamente falar que é um caos, mas na verdade não é. O que a gente tem são personagens especificamente que nunca foram com a minha cara, nunca vão ser, têm seus interesses políticos, seus interesses partidários, seus interesses ideológicos e vem de uma falta de diálogo com o governo que nunca existiu, pelo menos da minha parte. O gabinete está sempre aberto, as audiências públicas, em nenhum momento eu fui contra a audiência pública, eu acho que é importante ressaltar, só que é preciso seguir as regras. É preciso documentar, é preciso seguir o que a lei diz. Ninguém está falando, até porque se fosse, Cafeu, um problema do governo, você concorda que a liminar não tinha sido alterada? A gente colocou apenas cada um no seu lugar. Até porque o volume de audiências públicas que a gente tinha que os começou outros prefeitos governaram sem isso, né? A inviabilizar o trabalho das nossas secretarias com excessos de audiências públicas que precisam ser coordenadas dentro de um prazo. Tanto é que nós estamos tendo audiência pública. São chamadas com 30 dias de antecedência e o secretário tem sua obrigação de ir e ponto. Então se equiparou isso. E o segundo ponto, os outros prefeitos em si, de fato não tinham audiências públicas, não se usava audiência pública, assim como não se usava artigo 18 no volume que o nosso governo recebe. E tá tudo bem, o legislativo tem o seu papel de fiscalização, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. A senhora mencionou a questão da base aliada, né, e falou que os vereadores de oposição são aqueles, muitas vezes, que nunca foram com a cara da senhora. O que chama atenção, né, a gente estava até discutindo aqui mais cedo, é que esses vereadores que, segundo a senhora, não vão com a sua cara, né, eles criticam o governo diuturnamente e a base aliada não defende, né? Até o vereador Segala abordou isso na tribuna recentemente, falou, olha, pra gente é uma situação confortável, né? Porque não tem quem defenda. Mas eu acho que é perfil de falar mais, de falar menos, de usar a tribuna mais, de usar a rede social menos. Isso não significa que a gente não tenha eventualmente diálogo. Tem muitas demandas da oposição que chegam e a gente prontamente atende, porque é demanda do povo. Isso não pode ter uma diferença para mim. Agora é perfil e eu não posso e nem devo cobrar posturas dentro de um perfil de trabalho. Cada um tem o seu. Assim como tem muito vereador que não aparece na tribuna, mas aparece na rua com o povo e traz resultados para a população. Então é perfil, cada um tem o seu e eu acho que é absolutamente natural. Bom, reta final, rapidinho, Jabur. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida por causa do tempo, prefeita. É uma demanda grande aqui também nas nossas redes sociais dos servidores municipais a respeito do Vale Compra, que ainda não ficou uma situação mal parada, né? Embora você tenha a sua posição, tenha vetado e etc. Como é que fica daqui para frente esse Vale Compra? A posição nossa é pela legalidade. Eu acho importante ressaltar. A gente é o governo que mais investiu no servidor público. Nós chegamos com R$500 de Vale Compras, a gente chegou a 1.100. Havia proposto 1.250. Por conta do travamento da pauta,
na Câmara, passou o período e data que nos possibilitasse fazer esse pagamento com segurança. Por isso, enviamos uma emenda, que é importante, a gente ia passar para 1.250. Depois, do dia 6 de abril, por conta da pauta travada, nós fomos obrigados a mandar a inflação. Vetou por quê? Porque é inconstitucional, não se pode pôr despesa, não se pode aumentar 28% em período eleitoral. Então, nós ficamos de mãos atadas. Então, infelizmente, não é uma posição que o governo gostaria, mas que foi obrigado a fazer, e muitos dos servidores já compreenderam isso. Vencendo essa etapa, o que a justiça determinar, a gente paga. Do contrário disso, a liminar, inclusive, foi favorável a gente, porque não pode impor despesas sem você dizer a fonte, e uma despesa que, diga-se de passagem, de 30 milhões de reais a mais não previstos dentro do período eleitoral. Muito bem, esse foi o Café com Política. Peço desculpa aí ao Dundum por ter invadido já o horário dele, né? Mas os assuntos só são me importantes. Convidar mais vezes, que aí a gente vem falar mais coisas. Perfeito, então essa foi a prefeita Suelen. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada, bom dia. Fleury, obrigado. Jabur, obrigado. Um abraço. Um excelente fim de semana para todos. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.